Então, eu vou falar para vocês um pouco sobre a estrutura desses anticorpos. A gente vê aqui a estrutura de um anticorpo, de uma imunoglobulina. As imunoglobulinas elas são formadas por duas cadeias pesadas, que estão aqui em verde, azul, não sei, idênticas. Essas duas cadeias pesadas são idênticas. E elas são associadas, cada uma das cadeias pesadas são associadas com uma cadeia leve. Então, essa cadeia leve é idêntica a essa cadeia leve. Isso faz com que essa região, que é a região de ligação ao antígeno, seja exatamente idêntica a essa região aqui. Então, o anticorpo ele consegue se ligar a um antígeno com essa nesse lado de cá e outro antígeno nesse lado de cá. Então, ele consegue se ligar a dois antígenos ao mesmo tempo. O que é interessante também da gente ver aqui é que a cadeia pesada ela é formada por uma região variável. Então, a pesada em inglês é heavy, essa região variável da cadeia pesada, então fica VH. Então, ela é formada por uma região variável e três regiões não variáveis, que a gente chama de constantes. Isso pode mudar um pouquinho de acordo com o tipo de imunoglobulina, podem ser mais de três regiões constantes. E a cadeia leve sempre é formada por uma região variável e uma região constante. E essas estruturas elas se ligam uma à outra por ligações disulfídicas. E eu falei para vocês que essa região aqui, que a gente chama de ligação ao antígeno, e ela também é conhecida como FAB. E essa região aqui, que é conhecida como FC, por ser a região constante, ela também é chamada de região efetora, porque essa região aqui constante é que se liga no receptor de uma célula. E as células elas vão ter receptores que encaixam nessas estruturas aqui, e dependendo do tipo de anticorpo que você tem, você vai ativar células diferentes, sinalizações intracelulares de cada uma dessas células que podem ser diferentes também. Então, por isso essa região aqui ela é associada à atividade efetora do anticorpo. Bem, vocês já devem ter ouvido falar, obviamente, na aula de imuno, e devem lembrar que os anticorpos são receptores do linfócito B e que são receptores extremamente diversos, né? Assim como os TCRs, que são os receptores do linfócito T, os receptores de linfócito B, que são os anticorpos, eles têm uma diversidade extremamente grande, e isso se deve porque um receptor de linfócito B, ele é formado, como eu falei para vocês, né, por duas cadeias pesadas, que se associam a duas cadeias leves. Essas regiões variáveis aqui da cadeia pesada, eles são formadas por um segmento V que se combina com o segmento D, que se combina com o segmento J. Só que existem diversos segmentos V, D e J disponíveis no genoma dessas células, dos linfócitos B. E para formar um anticorpo, esse linfócito B precisa escolher um segmento V que vai combinar com o segmento D e o segmento J. Então a gente vê aqui que a gente tem de 38 a 46 tipos de segmento V e em torno de 23 segmentos D e 6 segmentos J. Então isso vai gerar uma recombinação de 6.300 possibilidades de regiões variáveis de cadeia pesada. E a cadeia leve vai ter aqui, a gente tem dois tipos de cadeia leve, a kappa e a lambda, e a gente tem aqui também diversos números de segmento V, diversos números de segmento J. A cadeia leve ela não tem o segmento D, então por isso ela é um pouquinho menor, a região variável dela é um pouquinho menor. Mas ela precisa combinar também um V com um J, e isso vai gerar uma combinação também bastante grande de possibilidades, gerando essa região variável da cadeia pesada. E aí, essa combinação que foi feita aqui tem que se combinar com essa que foi feita aqui, gerando, então, diferentes anticorpos. A gente sabe que a gente tem, normalmente, em torno de 2 vezes 10 a 12 diferentes anticorpos presentes num conjunto de linfócitos B. Mas cada linfócito B só carrega um tipo de região variável. Então, depois que o linfócito B passa para o processo de maturação, né, onde ele combina essas regiões variáveis, essa região variável ela se mantém
constante até que se encontre com um anticorpo e depois pode sofrer maturação de afinidade com mutações acontecendo nessa região. Bem, então, quando o linfócito B é formado, ele é formado apresentando GM e GD, mas depois que ele passa pelo reconhecimento de antígeno, ele pode sofrer o que a gente chama de troca de classe ou troca de isotipo, onde ele começa a expressar ou a IgG, ou IgE, ou IgA. O que vai determinar qual tipo de imunoglobulina vai ser produzida são os sinais que esse linfócito B receber e o antígeno que ele receber também. Lembrando que, apesar de na troca de isotipo ele poder trocar essa região aqui, né, que é a cadeia pesada, a região variável da cadeia pesada e da cadeia leve vão se manter idênticas à da IgM e da IgD. Então, significa o seguinte, que esse linfócito B, ele foi ativado, ele tinha IgM e IgD na membrana, ele pode trocar o tipo de imunoglobulina que ele tem, no entanto, ele continua reconhecendo os mesmos antígenos, quer dizer, o mesmo antígeno, certo? Vou falar um pouquinho mais sobre esses 5 anticorpos que a gente conhece bastante, né? Aqui só para mostrar que existem segmentos, né, no genoma desses linfócitos B que carregam a informação para IgM, para IgD, para IgG, para IgE e para IgA. Isso tanto no camundongo quanto no humano, é bem parecido. A gente vai ver que durante a maturação do linfócito B, ele vai rearranjar as regiões variáveis, mas vai ser sempre IgM e IgD, né? O linfócito B é formado maduro, carregando IgM e IgD, reconhecendo o mesmo antígeno. Então, eles carregam a mesma região variável. E o que a gente pode ver aqui é que essas células, elas podem expressar IgM quando elas carregam essa informação aqui, elas expressam essa informação aqui dessa região CMI, e IgD quando expressam essa informação do C-delta. Quando ocorre, então, o sinal para troca de isotipo, o que vai acontecer é que o linfócito B vai receber um sinal dizendo que ele tem que parar de expressar essa região aqui, que é o CMI, e passar a expressar alguma dessas regiões aqui. Então, o que acontece é que há uma excisão, uma retirada da região que seria importante para a expressão de outros isotipos, e permanece, então, a região importante para a expressão do isotipo que foi definido. Então, a gente vê aqui que toda essa região de Mi, delta e gama 3, por exemplo, é eliminada, e essa célula para de produzir, então, IgM, passa a produzir IgG1. Então, aqui é a representação do que estaria acontecendo nesse linfócito B quando recebe sinal do linfócito CD4 para mudar a classe de IgM para IgG1. Mas por que é importante, esse slide ficou cortado, por que é importante a gente ter esses diferentes isotipos? Porque esses isotipos, como eu falei para vocês, eles têm funções diferentes. Então, o linfócito B, ele reconhece o antígeno, ele recebe, se ele não receber sinal do linfócito T, ele continua produzindo IgM. O IgM é muito importante para a ativação do sistema complemento. A gente vai ver que a IgM ela consegue se organizar em uma forma pentamérica também. Mas se ela recebe sinais do linfócito CD4, como o interferon gama, por exemplo, além de outros sinais, de outros coestímulos, ela pode passar a produzir IgG1 e IgG3, por exemplo. IgG está bastante associado com fagocitose dependente de receptor FC, também com ativação do sistema complemento e com a imunidade neonatal, porque a IgG é o único anticorpo que consegue ser transportado via placenta para o feto. Então, quando o feto está se desenvolvendo, ele começa a absorver da mãe, através da placenta, todas as IgGs da mãe. E quando, na verdade, quando o feto nasce, né, ele nasce com mais IgG do que a própria mãe,
E ele carrega esse IgG da mãe por um determinado tempo até que ele comece a fazer suas próprias respostas e ativar seus próprios linfócitos B. E aí ele começa a expressar IgMs e futuramente IgGs, né, quando ele conseguir fazer as trocas de isotipo dos linfócitos B dele. Bem, voltando aqui para o que aconteceria com o linfócito B se na presença do antígeno ele encontrasse IL-4, né, uma outra citocina produzida por linfócito TCD4. Ele geralmente se diferencia numa célula que consegue produzir IgE, um plasmócito que produz IgE, e o IgE está associado com resposta a eumintos, também a digranulação de mastócitos, a resposta a um alérgeno e também na resposta parasitária. Então é bastante importante nesse contexto. E se, por exemplo, acontece então a ativação com a presença de TGF-beta, geralmente esse linfócito B vai produzir IgA, e essa IgA ela é muito importante na imunidade da mucosa, porque IgA dimerizada consegue ser transferida para a mucosa e consegue então agir nessas regiões, por exemplo, como o trato respiratório, no trato gastrointestinal e outras regiões de mucosa. Uma outra questão importante é a transformação dessa imunoglobulina que é membranar para uma imunoglobulina secretada. Então, para que o anticorpo possa ser secretado, liberado no sangue, ele precisa fazer uma alteração, o linfócito B precisa passar por uma alteração em que ele pare de produzir uma região hidrofóbica e passe a produzir uma cauda um pouco mais curta de imunoglobulina, em que essa região hidrofóbica não existe mais, e essa imunoglobulina então pode ser secretada no sangue. Bom, uma outra questão bastante importante é que a IgM e a IgA são imunoglobulinas que podem formar polímeros. Esses polímeros são muito importantes. Eu falei para vocês que a IgA é dimerizada, né? Quando ela consegue fazer esse arranjo dimérico, ela consegue ser transportada para a mucosa. Então, quando a gente pensa em mucosa, a gente pensa trato gastrointestinal, trato respiratório, trato geniturinário, também para o leite. Então, durante o aleitamento materno, a IgA ela é transferida para o bebê. E a IgA, então, vai ser importantíssima em respostas imunológicas que acontecem na mucosa. Então, todas as respostas imunológicas que acontecem no trato respiratório e nas demais regiões de mucosa. E a IgM pentamérica ou hexamérica, né, ela vai ser muito importante porque aumenta o número de ligações ao antígeno. Lembrando que essas estruturas elas não são achatadas. Então, a pentamérica, a IgM pentamérica, ela pode fazer uma conformação estrutural dessa, quer dizer, ela pode sofrer a flexibilidade na sua ligação ao antígeno, e isso aumenta a avidez do antígeno, o fato de ela estar pentamerizada, né, aumenta a avidez da imunoglobulina ao antígeno e aumenta a sua capacidade de neutralização. Bem, então eu falei para vocês que o anticorpo ele pode sofrer 3 alterações. A alteração da maturação de afinidade, a gente não falou muito, mas que é quando o linfócito B muda, faz mutações somáticas, né, nessa região variável. Isso aumenta a afinidade ao antígeno, mas não muda a sua função efetora. E isso é também associado à ajuda do linfócito T, CD4. Eu falei para vocês sobre a troca de isotipo, que não aumenta a afinidade, mas muda a função efetora do anticorpo. Desculpa, esse aqui é a troca de isotipo, né? Eu falei para vocês que a alteração de anticorpo membranário e anticorpo secretado também são importantes porque permitem que essa região aqui se ligue no receptor de células-alvo que reconhecem essa região FC. Bem, então, só para finalizar, a gente vai relembrar aqui que na resposta imunológica, a gente tem um início onde os linfócitos B e T reconhecem os antígenos, né? Aqui o linfócito B reconhecendo o antígeno solúvel, o linfócito T reconhecendo o antígeno apresentado via célula apresentadora de antígeno. Essas células elas passam por um processo de expansão clonal, então cada um desses clones que reconhece antígeno prolifera.
Então a gente vê aqui um aumento de número de células, né? Nessa fase de ativação do sistema imune, a gente começa a ver aumento da produção de anticorpos, aumento da atividade efetora do linfócito T também. E aí, com o tempo, a gente vê que com a eliminação do antígeno, essas células também elas vão começando a passar por um declínio da resposta, com a apoptose de algumas células efetoras, e com a manutenção apenas de células de memória, tanto de origem de linfócito B quanto de linfócito T. Então, tanto as células de linfócito B quanto T de memória vão ser importantes quando a gente encontrar com esse antígeno novamente. Então, só para a gente colocar isso num contexto de algo que vocês estão vendo recentemente, né? Estão vendo bastante. Se a gente estiver pensando na infecção pelo SARS-CoV-2, que é o vírus que vai causar a Covid-19, a gente vê o momento em que o vírus entra no indivíduo, e a gente tem uma fase assintomática, onde a gente não tem sintomas do indivíduo, mas a gente tem um aumento do RNA do vírus. Então aqui essa curva, ela representa o material genético do vírus, tá? Então a gente vê aumento do que a gente chama de carga viral, então o vírus está replicando, e aí começa, com a replicação do vírus, duas coisas começam a acontecer. O início dos sintomas no indivíduo e também a ativação do sistema imune inato. Durante a ativação do sistema imune inato, diversas células fagocíticas vão reconhecer esse vírus e vão ativar o sistema imune adaptativo. Tanto o linfócito T quanto o linfócito B vão ser ativados nesse momento. A gente vai começar a ver, então, em torno de 7 dias, a produção de IgM, que é o primeiro anticorpo que a gente produz. Então, a gente produz IgM contra esse vírus, e aí a gente vê aqui que a partir de mais ou menos de 10 dias após a infecção, após o início da entrada do vírus, né, a gente tem, então, a concentração em que a IgM se torna detectável no sangue de um determinado indivíduo infectado. E esse IgM, então, ela é produzida e com a ativação do sistema imune adaptativo e a presença da troca de isotipo do linfócito, da IgM para IgG no linfócito B, que é induzida por linfócito CD4, a gente vai ver o quê? Redução, declínio da quantidade de IgM produzida e aumento da quantidade de IgG produzida. E aí a gente vê então que a IgG vai ser produzida em maior quantidade e de forma estável por bastante tempo. Em algumas infecções, a gente não sabe muito bem para a Covid-19, mas para algumas infecções a IgG pode ser detectado para o resto da vida, né? Em outras infecções ela pode ser detectada por alguns anos, isso é bastante variável. E a gente vê aqui que com um aumento da resposta imunodadaptativa, e a gente não tem aqui nenhuma representação da atividade da resposta imune inata, mas certamente ela está ativada aqui, a gente vai ter então o declínio da carga viral e a declínio então do reconhecimento do vírus. Então, só para a gente começar a pensar em imunologia clínica, né, quando a gente pensa no diagnóstico de uma doença, e aqui a gente coloquei em contexto o SARS-CoV-2, a gente tem que pensar que a gente tem que saber o que a gente está procurando, em que momento. Então, se a gente procurar, por exemplo, no 21º dia, ou aqui mais ou menos, sei lá, no 25º dia após a infecção, ou sei lá, 20 dias após o início dos sintomas, a gente não vai ter mais a carga viral, a gente não vai ter mais o vírus presente, a gente vai ter apenas IgM ou IgG. Então a gente tem que saber se a gente vai procurar o antígeno ou o anticorpo no indivíduo que foi infectado. Então esse gráfico é bastante importante para que vocês entendam como a gente vai fazer o diagnóstico em outras doenças, usando os métodos que a gente vai falar nas próximas aulas. E aí, só para fechar, lembrar que a gente tem, numa resposta primária, contra um antígeno X, por exemplo, a ativação de células que são específicas para esse antígeno X, e mesmo após o declínio da resposta, a gente mantém as células de memória, algumas células como plasmócitos, por exemplo, ativos e produzindo anticorpo. E quando a gente encontra novamente, numa resposta secundária, o mesmo antígeno X, essa resposta vai ser maior, mais rápida e com maior afinidade ao antígeno X. No entanto, se a gente encontrar um antígeno Y, essa resposta vai ser primária, então ela vai ser também pequena, né, e demorada, como a resposta primária ao antígeno X. Então é só para relembrar sobre resposta secundária, né, a um determinado antígeno. E aqui, quando a gente pensa na detecção dessa resposta primária e detecção da resposta secundária,
Esse gráfico ele tem alguns erros, mas é só para botar em contexto que na resposta primária a gente teria uma quantidade de anticorpo, na resposta secundária a gente teria uma quantidade bem maior de anticorpo, e que a gente teria uma fase muito pequena de produção de IgM, uma fase muito maior de produção de IgG. Na verdade, aqui um dos erros é que essa IgG ela não declina 100%, né? Para declinar 100% a gente precisaria de anos. Então, na verdade, ela se mantém estável, um pouco reduzida, mas estável, até que a gente tenha o contato novamente com o micro-organismo. Mas é só para relembrar isso para vocês, e a gente se vê nas próximas aulas.